Boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos inaugurando a nossa aula, né, de Educação Continuada da Secretaria de Estado de Saúde. E todos. Espero que nós consigamos desenvolver a assistência farmacêutica, tentar qualificar, né, principalmente melhorar o acesso e também a qualidade da assistência farmacêutica no nosso estado, beneficiando os usuários do SUS. E agradecer pela presença de todos nesse horário, após uma jornada, com certeza, né, de trabalho. E gostaria também de apresentar aqui a nossa equipe, né, do Núcleo de Educação Permanente, que está trabalhando muito para levar um pouco de informação, né, e também receber, com certeza, vai ser muito importante essa troca de ideias, experiências. E, então, nós vamos começar com os nossos professores, né, do núcleo, doutor André, a doutora Cauane, mas também, ao longo da apresentação, vocês vão conhecer a nossa equipe, tanto do Departamento de Políticas de Assistência Farmacêutica, quanto da Central de Medicamentos, que mais trabalham em contato com vocês. Para não demorar muito, eu já vou passando a palavra. Doutor André vai ser o primeiro a falar. Pode ser, vamos lá. Obrigado, Mie. Pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse nosso primeiro encontro da educação continuada. Nós, através do DEPAF agora, né, estamos com esse plano de, ao longo do ano de 2022, iniciar esse projeto de educação com os farmacêuticos da rede. E hoje, né, vai ser o nosso primeiro encontro para a gente meio que apresentar toda a equipe também da assistência farmacêutica e conversar com vocês alguns aspectos importantes, né, da assistência farmacêutica no Amazonas e dar esse pontapé inicial, né? Posteriormente, eu vou até passar um pouquinho dos resultados de um formulário que foi passado para vocês, né, para ver o interesse em assuntos em relação à educação que vocês gostariam que fossem tratados. Então, vou falar um pouquinho disso. E dizer que esse programa de encontros, né, ele vai ser basicamente direcionado a todos os farmacêuticos da rede, tanto estadual quanto municipais, né, dos interiores e da capital, com assuntos pertinentes às duas áreas. Então, eu sei que hoje tem muita gente da área hospitalar, que eu conheço, né, que estou vindo por aqui, tem também alguns da atenção primária, e esse primeiro encontro é para a gente se conhecer melhor também, mas depois, né, a gente vai ter um cronograma que vai contemplar tanto assuntos da atenção primária quanto da parte de maior complexidade, da área hospitalar também, tá? Então, novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar as minhas colegas se apresentarem também e já já a gente começa. Boa noite a todos, né? Já fui apresentada pelo André, meu nome é Cauane, cheguei agora há poucos dias na casa, fui muito bem recebida pelo departamento, agradecer, e estou aqui realmente para contribuir, para ajudar, para a gente agregar mais conhecimento, para trocar mais informações. Eu acho que esse momento que nós vamos ter com uma certa regularidade tem essa finalidade, né? A gente, na verdade, trocar informações, trocar pelos saberes, né? Então, eu só desejo boa sorte para a gente nesse primeiro encontro e nos próximos também. Eu sou Suzy. Para mim, realmente é uma alegria imensa estar aqui hoje, porque é a realização de um sonho, uma quebra de paradigmas, que eu sempre escutei, né, que os farmacêuticos da rede não se juntam para trabalhar junto, né, ou não querem, né, reclamam, mas na hora de que é oferecida uma oportunidade de educação continuada, eles não aproveitam. E hoje é uma segunda-feira, e nós somos 39, 40
participantes ao início, uma sementinha. Quando nós íamos preparar, eu estava assim, vendo um pouco o André e a Cauane prepararem esse material, né? Nós conversávamos, porque nós somos muito diversos, muito diferentes. Alguns de nós estão entrando agora no SUS, né? Tinham outras experiências, ou são recém-formados, e outros estão aqui, né, na casa há tanto tempo, né? Que sabem talvez até mais do que nós, né? Talvez tenham até mais experiência. E talvez vão escutar coisas hoje que já, né, isso, vai lá sobre isso. Mas eu peço de vocês essa paciência, porque a gente precisa nivelar, a gente precisa partir junto de uma experiência que talvez a gente tenha vivido muito bem, mas isoladamente em pontos, e agora nós queremos vivê-la como rede, né? Como sistema único de saúde, como assistência farmacêutica no Estado, né? E realmente, eu vendo aqui esses nomes que estão na tela, eu acho, sabe, que não foi ao acaso que nós somos esses que somos hoje, né? Somos aqueles que um pouco a gente sabe, talvez me ouso dizer, não fiquem chateados, mas assim, aqueles que menos precisariam estar aqui, né? Mas justamente porque são aqueles mais sedentos de conhecimento, né? Então, é muito legal isso. Eu estou vendo que tem a Kelsey lá do Adventista, e é muito legal ter também essas experiências do privado aqui, porque a gente, de uma hora ou outra, todos somos SUS, né? Todos usamos do SUS, e precisamos zelar por ele, saber como ele funciona, para poder mantê-lo, né? E são nossos parceiros, não são opositores, são parceiros nossos, né? Então, assim, da nossa parte, eu acredito, né, Mié, André, Cauane, Larissa, Chandelei, Jéssica, a gente pediria essa paciência de vocês para a gente poder nivelar o serviço, né? E respirar, e talvez reescutar, talvez... No final vai ter uma tarefinha concreta para nós, né? Vai ter, assim, algumas coisas que a gente vai ter que sair daqui já amarrados para o próximo, né? Vai ter também vai gerar um certificado, então vocês vai ter também uma pesquisinha bem rapidinha de uma lista de presença, né? Então, por favor, paciência, tá? E a gente vai cada vez melhorando mais, nivelando e agregando, né? Agregando, porque acho que esse é a meta para 2022, né? Trabalhar como rede, juntos, né? E realmente, gente, para mim hoje é a realização de um sonho, né? Que nós estamos começando, né? Não sozinhos, mas agora juntos. Somos 40, uma segunda-feira à noite, puxa vida, né? Depois de um dia de trabalho, e alguns ainda estão de plantão. Realmente, vocês são incríveis. Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje, né, no nosso primeiro encontro, a gente vai falar um pouco sobre assistência farmacêutica no Amazonas, né? Como que ela está organizada, como que a gente está atuando, e vamos ter um diagnóstico também, né? Falar um pouquinho sobre um diagnóstico que foi realizado no ano passado, em relação à estrutura da assistência farmacêutica, tanto na capital quanto nos interiores, tá? Essa aqui é a nossa equipe, né? Parte da equipe, é claro, envolvida na assistência farmacêutica. A gente sabe o quanto que a assistência ela é complexa, ela é grande e envolve profissionais de diversas áreas, né? Então, parte da equipe está aqui. Alguns de nós já falamos aqui. E Jéssica e Chanderley também estão aí, se quiserem se apresentar. Cadê a Jéssica? Larissa. Boa noite, estou aqui. Ok. A Jéssica faz parte do DEPAF também, né? Cuida ali do componente básico e estratégico, junto com o Chanderley. Chanderley está aí também, né? O qual de vocês tem muito contato com ele, né? Você quer falar, Jéssica, um pouco? Posso falar, sim. Boa noite a todos. Me chamo Jéssica Matos, sou farmacêutica do componente básico e estratégico, né? Trabalho diretamente com esses dois componentes, mas também sou do DEPAF, né? Todos somos DEPAF. E é uma alegria estar aqui hoje. Venho, então,
quero participar, né, não só como algumas oportunidades como palestrante, mas também como aluna, né, como ouvinte. Eu acho que vai ser uma oportunidade grande para aprender muito. O componente básico estratégico vai trabalhar com as insulinas, hanseníase, saúde da mulher, saúde da criança. Então, são esses vários programas, né, que, direto ou indiretamente, a gente trabalha junto com as unidades, misoprostol. E, assim, estou bem feliz de estar participando desse momento, né? Falar que também tem o Chanderley, que agora faz parte do componente básico estratégico para nos ajudar. E boa noite a todos. Obrigado, Jéssica. Cadê o Chanderley? Está aí também? Quer falar, Xande? Aproveitar. Meu nome é Chanderley Tavares, eu sou farmacêutico do DEPAF agora, né? Junto com a Jéssica, a gente está conduzindo o componente básico estratégico. Aí nós temos a Letícia também, que está em casa, não está participando da reunião, mas que também está sendo extremamente importante para a gente aí na condução desse componente. Muito obrigado e pode continuar. Obrigado. Larissa? Oi, gente, boa noite a todos, né? Sejam todos novamente muito bem-vindos. Eu sou Larissa Caetano, também farmacêutica por formação, também sou integrante do time do DEPAF. Muita honra, com muito orgulho, e é um excelente, um enorme, um gigante prazer estar aqui com vocês, participando, como a Suzy falou, desse momento que realmente é histórico e sempre foi um sonho aí, né? De mais de ano, né, André? Nosso. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem, espero que tenhamos todos um excelente trajeto aí de educação permanente. Obrigado, Larissa. Larissa também muita gente já conhece, né? Já teve contato aí na área hospitalar. Bom, pessoal, também estão envolvidos, né, aqui na assistência farmacêutica, a doutora Herbênia, que é coordenadora atualmente, né, coordenadora interina da SEMA, da Central de Medicamentos. O Diego Araújo, que é gerente de planejamento da SEMA, a Vanessa, que é gerente de distribuição, e o Luiz Carlos Vela, né, gerente de logística, que também estão envolvidos diretamente, aí, principalmente com o pessoal da área hospitalar, né, e também alguns da atenção primária. E os outros integrantes já foram apresentados, então nós gostaríamos de nos colocar à disposição de vocês, né? Atualmente, a equipe da assistência farmacêutica do departamento, ela ganhou vários integrantes, né? Todos que estamos aqui apresentados nesse slide, e a gente gostaria muito de contribuir com vocês para o desenvolvimento e para a evolução, né, da assistência farmacêutica no Amazonas. A gente sabe que existe muito essa interface, né, da assistência em si com a logística, mas a gente sabe que a assistência farmacêutica ela é muito mais do que a logística em si, e a gente gostaria de juntos caminhar com vocês, né, para o que vocês precisarem, estaremos aqui à disposição, tá bom? Beleza, vamos lá então, pessoal. Inicialmente, né, a gente gostaria de fazer aqui uma contextualização em relação à assistência farmacêutica. É bom a gente relembrar, né, a complexidade do que se trata a assistência farmacêutica aqui no Brasil. A gente tem uma legislação já há bastante tempo, né, que trata de relação da assistência, como é que ela vai funcionar. Nós temos uma política nacional, tanto de medicamentos, quanto uma política nacional de assistência farmacêutica também, que prevêem, né, basicamente, como que vai funcionar a assistência no Brasil e como que ela pode contribuir para o acesso aos medicamentos, né? Lembrando que, além desse acesso, além do paciente ter acesso, a gente precisa que ele faça um uso racional. E aí nós, enquanto farmacêuticos que participamos da assistência hoje em dia, nós precisamos se atentar a isso, né? Garantir que esse paciente ele possa usar essa ferramenta, que é o medicamento, em prol da melhoria da sua qualidade de vida. Sabemos ainda que se esse medicamento, né, não for utilizado basicamente de maneira racional, da forma correta, essa ferramenta, ao invés de ser benéfica, ela pode se tornar algo muito negativo para a saúde do paciente. Então, é importante que a gente, em cada uma, né, das cadeiras que a gente esteja atuando dentro da assistência farmacêutica, a gente se preocupe com o final disso, que é basicamente como que isso vai ser usado, como que isso vai trazer um resultado positivo ou não para esse paciente, né? E aí, é claro, quando a gente fala da assistência em si, nós temos o famoso ciclo da assistência farmacêutica, que cada um de nós aqui, né, faz parte de maneira direta ou indireta.
famoso ciclo da seleção, da programação, da aquisição, da distribuição e da dispensação. Esse ciclo, né, no qual cada farmacêutico aí faz parte em cada etapa, a gente diz que se a gente fosse desenvolver isso como deveria, a gente precisaria de centenas de farmacêuticos para cada uma dessas fases, né? Considerando, é claro, um estado, aí, uma localização maior. E isso por quê, né? Porque cada um dessas fases do ciclo da assistência, elas precisam de um olhar farmacêutico. Aquele olhar que vai se atentar não somente a essa parte da logística a qual ela está envolvida, mas um olhar principalmente difuso, em como que isso, né, pode, no fim das contas, corroborar com a melhoria da assistência e da qualidade de vida do paciente, né? Então, é importante que cada um de nós se coloque como protagonistas, né, desse processo. Ainda que eu faça parte de uma das fases ou de uma partezinha de um desses processos, tudo isso que eu faço ele é importante para que, no final, né, o paciente alcance realmente os resultados que a gente espera, certo? E aí, dentro desse contexto, né, é importante a gente relembrar aqui algumas das ações que o farmacêutico vai desempenhar, tá? Nos últimos anos, a gente tem visto, né, assim, principalmente como está organizado aqui no Amazonas a assistência farmacêutica, muitas vezes a gente já lembra diretamente de quê? Da SEMA, né? Ou lá do DELOG. Então, quando eu penso em assistência farmacêutica, eu lembro em quê? Será que vão entregar o medicamento no horário correto? Será que vão entregar no prazo correto? Será que vai ter, né? Só que, por mais que a gente tenha desafios importantes em relação a isso, a gente precisa lembrar de que não basta eu me preocupar se vai ter o medicamento, né? Até porque, para isso, a gente tem processos que, se realizados da maneira adequada, eles vão corroborar para que isso aconteça, né? Se cada um fizer a sua parte, isso vai acontecer. Mas que a gente pense com a visão maior, né? Além de meu medicamento vai chegar, eu vou ter ele, como que eu vou fazer para que esse paciente tenha um acesso a tempo hábil? Como que eu vou fazer para que esse paciente consiga utilizar isso de uma maneira correta, né? Como que eu vou fazer para conseguir acompanhar esse paciente? E aí a gente sabe que isso é um desafio muito grande, né? Quando a gente pensa em estruturar, mas falta gente, porque não dá para fazer esse acompanhamento, falta estrutura. Mas nós temos visto exemplos de muitos colegas, inclusive que estão aqui hoje, né? Exemplos muito positivos de profissionais no SUS que conseguem fazer a diferença com o pouco que tem, né? E esses profissionais, cada um de vocês, né? Eu não sou tão novo aqui como farmacêutico, tenho um pouco tempo de formado, menos de 10 anos, mas eu me espelho em muitos de vocês, inclusive, né? Muitos colegas que eu já vi fazendo um trabalho excelente, que são espelho para todos nós. E é importante que a gente, enquanto rede, que a gente compartilhe isso, né? Que a gente atue como uma rede. Porque uma boa ação ou uma boa gestão, se ela é feita de maneira colaborativa, ela consegue, de fato, gerar uma rede, né? E essa rede, sim, ela consegue contribuir para a saúde da população do Amazonas. Então, a gente gostaria muito que todos vocês, né, pudessem trabalhar dessa forma colaborativa, certo? E pensando nisso, né, a gente tem algumas das ações aqui que vão ser desenvolvidas pelo farmacêutico dentro da assistência. Nós temos o planejamento, a coordenação e o acompanhamento das próprias ações, né? Isso é feito basicamente pela gestão maior. Hoje a gente tem aqui a doutora Mie, que é responsável, né, pela assistência no estado. Então, a Miezinha uma só, né, mas que consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Acho que todo mundo aqui da sala já conhece a doutora Mie. E ela é responsável, né, por vários desses componentes. Nós temos aí os 3 componentes da assistência, e ela atualmente, né, coordena eles, mas que utiliza toda a equipe para chegar lá, né? E é importante que cada um que está na ponta também compreenda que, para que esta equipe que está na gestão ela consiga desempenhar um bom papel, a ponta também precisa ter um bom feedback, né? Uma colaboração. E se antes, né, a gente pensa assim, mas a gente não tinha tanto contato, a gente gostaria muito que isso mudasse, né? Que haja essa aproximação de vocês com a gestão, né? De todos nós com a gestão, para que a gente possa evoluir enquanto assistência no Amazonas, ok?
A elaboração de normas e procedimentos técnicos, né? Isso aqui também todo mundo pode contribuir, sem dúvida nenhuma. A gente viu durante a pandemia momentos novos, né? Situações novas que a gente não estava acostumado e que nos colocaram assim de frente a muitas vezes um desafio enorme. Então, o que eu vou fazer nessa situação, se nunca aconteceu antes? Né? Coisas pequenas, mas que traziam uma pressão muitas vezes naquele momento, que inclusive chegou a provocar problemas, ruídos, né, na saúde mental dos profissionais da rede. E aí é importante que essas normas, esses procedimentos criados, né, eles servem de base para que cada um de nós tenha esse embasamento para atuar também na ponta. Então, dentro da assistência, a gente precisa pensar dessa forma, certo? Elaborar instrumentos de controle e avaliação, né? Então, como a gente comentou, foi feito no ano passado um diagnóstico da assistência, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, tá? Um diagnóstico um pouco da assistência, como que ela está organizada no Amazonas, para a gente ter um panorama também de como isso está funcionando, certo? Até para a gente traçar ações a partir de agora. E aí, algo que vocês, né, participam ativamente, nós participamos ativamente, selecionar e estimar necessidades de medicamentos. Então, a gente sempre pensa muito, né, como que eu consigo fazer uma boa programação? Como que eu consigo criar uma estimativa que gere, né, um resultado de fato fidedigno? E nós sabemos, pessoal, que muitos profissionais da rede têm muita dificuldade com isso. E aí, dentro do diagnóstico da educação continuada também que foi feito, a gente viu que muitos colegas pediram, né? E isso daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E é algo que a gente vai trabalhar ao longo do ano, tá? Esses encontros, a gente tem uma programação que vai ser mensal, então um encontro, né, na última semana de cada mês, e a gente sabe que é uma deficiência muito grande e a gente vai tentar contribuir com vocês em relação a isso, né? Compartilhar juntos esses meios de fazer uma boa programação, uma estimativa aí para o uso de medicamentos, certo? Garantir condições adequadas para o armazenamento. Então, não adianta a gente ter um medicamento, mas não fazer um bom uso dele, né? Não fazer um bom armazenamento, não garantir que ele tenha a qualidade mínima, certo? A gestão do estoque, sem dúvida nenhuma, isso é algo também que tira o sono de muita gente, né? E que a gente precisa se preocupar cada dia mais, porque, é claro, quando isso acontece, ele gera ainda mais problemas que impedem que a gente consiga exercer a assistência como ela deveria, né? A dispensação do medicamento em si, a gente sabe que esse é o contato que a gente tem com o paciente, é o contato que a gente tem com o meu final, né? A pessoa ali que vai usufruir de tudo que a gente fez nos bastidores. Então, todo o compromisso que a gente teve nos bastidores da assistência farmacêutica vão chegar ali. E aí é importante que esse momento ele seja, de fato, especial, né? Que eu não trate isso só como etapa final para entregar o medicamento, né? Mas que isso seja um momento especial de troca entre o farmacêutico e, de fato, o paciente, né? Eu costumo falar que a gente sabe, pessoal, eu preciso de um farmacêutico, eu preciso estudar 5 anos para entregar o medicamento? A gente não precisa, né? Nós temos um compromisso aí de fazer a diferença nesse momento da dispensação. E a gente sabe que, André, mas é um desafio muito grande, né? A gente tem profissionais aí que estão na ponta, todo mundo, e a gente sabe que é um desafio muito grande, mas muita gente. Mas o que eu costumo falar, pessoal, e que eu tenho aprendido, né? No momento nos períodos em que eu atuei, né, diretamente ali com o paciente, que a gente não consegue, de fato, fazer a diferença para todo mundo, né? A gente não consegue atender todo mundo como a gente gostaria, mas o pouco que a gente consegue fazer já vale a pena, né? Se eu mudar a realidade de poucas pessoas que eu consegui, de 5 pessoas num dia que eu consegui, já terá valido a pena, né? Se eu fiz a diferença, são 5 pessoas que vão ter, provavelmente, um desfecho de saúde muito positivo, né? E com certeza vale mais a pena mudar a realidade de 5 pessoas do que não mudar a realidade de nenhuma delas. Então, por mais que a gente tenha dificuldade em conseguir fazer isso, né, aos poucos que a gente conseguir, já terá valido a pena, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é parte do pagamento que a gente recebe, né? Aquele pagamento da realização pessoal, profissional. Então, é algo que a gente
precisa buscar cada vez mais, né? Organizar e estruturar os serviços da assistência nos 3 níveis, né, de atuação, tanto no âmbito local e regional. É o que a equipe tem tentado fazer, né, tem começado a fazer ao longo desses últimos meses. A gente espera conseguir avançar, né, cada vez mais, tá? Com a ajuda de vocês, é claro, com essa colaboração. E desenvolver sistemas de informação e comunicação, né? Então, tudo isso, pessoal, é importante para que a gente consiga exercer a assistência farmacêutica fazendo o que ela, de fato, necessita, né? Que é melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida da nossa sociedade, certo? E no Brasil, a nossa Política Nacional de Assistência Farmacêutica, né? Ela garante acesso ao medicamento pelo paciente por 3 componentes da assistência farmacêutica, né? A gente tem os conhecidos componente básico, componente estratégico e o componente especializado, tá? Então, gostaria de chamar muita atenção de vocês. Eu vou passar para a Suzy falar um pouquinho sobre esses componentes, né? Mas são coisas que muitos de vocês já estão cansados de saber, como a Suzy falou. Peço paciência para quem já lida com isso no dia a dia, né? Mas para a gente relembrar alguns pontos importantes e para aqueles eu digo todo dia, pessoal, também trabalho na área hospitalar, né? E todo dia a gente tem alguma coisa que a gente não sabe. Nossa, chegou algum paciente aqui com uma situação bem específica. E agora, o que eu faço com isso? Como que eu vou resolver? Então, a gente sempre vai ter situações inovadoras no dia a dia, tá? Então, mesmo para quem já está muito acostumado com isso, a lidar com esses componentes, gostaria que revesse um pouquinho e relembrasse. E se alguém quiser contribuir, né, compartilhar alguma experiência, fique à vontade também. O componente básico, tem algumas pessoas aqui que são do município, que eu vi, né? Então, é aquilo que nós estamos acostumados. E aqui, antes de começar a falar dos componentes exatamente, é impressionante, nós estamos calejados, alguns de nós, na rede do SUS, mas ainda fazemos uma confusão. Ainda procuram, dentro do CEAF, palivizumab, que é do estratégico, ou procura, o pessoal fica ligando para a SEMA, né, porque acabou a insulina. Bem, então, é por isso que é importante a gente conhecer os componentes da assistência farmacêutica, né? O componente da atenção básica são práticas, assim, prioritariamente aqueles que constam na Rename, no anexo, né, que é destinado à atenção básica, né? E ele tem o financiamento do Ministério da Saúde, mas também tem um pedaço, um repasse estadual, e o município tem que dar contrapartida. Aí, basicamente aqueles medicamentos que cobrem aquelas patologias de base, né, que deveriam impedir o agravamento. A hipertensão, diabetes, asma, alimentação, nutrição, saúde da mulher, né, tudo isso está dentro do componente básico, né? O componente estratégico é justamente aquele componente que cuida daquelas patologias, daquelas doenças que são saúde pública, né? Então, se a gente pensa nas ISTs, na HIV, mas também no próprio tabagismo, que acaba virando um problema de saúde pública, né? E ela, de um modo geral, ele é feita com aquisição centralizada. Então, chegam os insumos para nós, né, do HIV, do IST/AIDS, muitos chegam, alguns são até adquiridos aqui, leishmaniose, doença de Chagas. Então, esses medicamentos, eles não são da SEMA. O Estado é responsável pela guarda desses insumos, né? A SEMA tem tal coisa, tá, a SEMA está guardando, às vezes, tal medicamento, né? Mas ele não é que é da SEMA, não é responsabilidade da SEMA adquiri-los. E é muito importante saber isso, porque às vezes chega no hospital uma criança com tuberculose e a gente fica maluquinho querendo saber onde que vai conseguir os medicamentos, Coxib, né, os medicamentos para tuberculose. Então, é importante saber que eles pertencem ao estratégico, então não adianta querer que eles façam parte do padrão da SEMA, que eles não farão, porque eles não são da rede estadual, né, eles são do estratégico, e tem todo o outro fluxo de aquisição que a gente vai ver depois
No outro momento, aí a gente vai separar por sala para poder ficar mais interessante. Então, o componente especializado, né, nós sabemos que tem algumas patologias que tem um curso que exige realmente medicamentos mais, que antigamente eram chamados de alto custo, né, que são mais específicos também, de um custo muito maior, né? E eles são regidos por PCDT, pelos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, não por normas técnicas estaduais. Então, toda vez que vocês, né, perguntam por um medicamento do componente especializado, do CEAF, a gente sempre responde assim, mas para qual CID, né? Não sei se vocês perceberam, tem quetiapina, aí lá vai a Suzy, para qual CID? Né? Tem rituximab, para qual CID? Né? Qual CID? Por quê? Esses medicamentos, eles são disponibilizados para uma determinada categoria de patologias dentro de PCDT. Então, a SEMA tem tocilizumab? Não, a SEMA não tem. Quem tem tocilizumab é o CEAF, componente especializado. Fica guardado aonde? Fica guardado dentro da SEMA, mas não é da SEMA. Né? Eu sei que às vezes pode parecer confuso. Isso é necessário saber, porque às vezes a gente cria uma confusão e uma demanda para a central de medicamentos que ele já tem muita coisa para responder. Isso porque o componente especializado da assistência farmacêutica, ele é essencialmente ambulatorial. CEAF é a sigla do componente especializado da assistência farmacêutica, Tiago. Então, ele é essencialmente ambulatorial. Tá, alguns medicamentos são aplicados dentro do hospital, mas eles são para pacientes ambulatoriais. Então, o CEAF não abastece hospitais. Quem abastece o hospital, a rede hospitalar, o componente hospitalar, é a central de medicamentos. Isso é muito importante a gente entender. Esses medicamentos pertencem ao grupo 1A, 1B, 2 ou 3, né? A gente não vai entrar em detalhes nisso, porque senão precisaria de uma aula inteirinha para isso. Trabalha com medicamentos como levetiracetam, topiramato, quetiapina, etanercept. Depois que eu fui para o CEAF, eu nunca estudei tanto na minha vida, porque eu descobri que eu não sei nem a metade de um terço, né? Mas é muito gostoso essa abrir os horizontes, né, para águas mais profundas, né? Muitos médicos encaminham para a SEMA. Mas, assim, olha, eu até que digo, ok, o médico, né? O pior é que nós, farmacêuticos, ainda ligamos. Na SEMA tem tocilizumab? Na SEMA tem imunet? Então, quando vocês quiserem saber sobre medicamentos do componente especializado, perguntem logo com o CID, porque não basta saber o medicamento, tem que saber também a patologia, tá beleza? Mas eu gostaria de enfatizar um pouquinho, pessoal, isso que a Suzy está falando, porque, assim, eu também sou da área hospitalar, e assim, a gente vê que no dia a dia existe muita confusão sobre isso, né? A Suzy falou, assim, que perguntam se tem coisas do CEAF na SEMA, e também a gente vê o contrário. Porque, assim, o CEAF, esse antigo, a gente conhecia como farmácia de alto custo, né? Então, muita gente também pensa que tudo que é de alto custo é do CEAF. Às vezes, um antibiótico super caro é do CEAF, ou um antifúngico super caro é do CEAF. Então, será que caspofungina, que eu já ouvi isso, né? Anfotericina liposomal é do CEAF, por ser de alto custo, né? Mas não. Então, assim, essa confusão, ela existe muito. E, assim, se a gente nunca ouviu falar, é claro que ela vai existir, mas é importante que a gente conheça, que a gente destrinche, né? Então, a gente pode pesquisar facilmente, pessoal, né? Medicamentos na própria Rename, a gente tem lá, dividido em componentes, né? Quais medicamentos pertencem a cada componente. E a gente tem vários sites de várias secretarias, né, de saúde também no Brasil, que mostram para a gente quais medicamentos estão no elenco do componente especializado. Então, quando a gente tem um medicamento que pertence ao elenco do componente especializado, a gente já tem que saber o seguinte: não basta eu ter uma receita para ir lá. E, principalmente, não basta eu ter a LME, que é o formulário padrão para solicitar, preenchido com alguns campos e ir lá. Na verdade, não. A gente precisa atender todo um protocolo para
a dispensação daquele medicamento. Esse protocolo ele vai ter, geralmente, pelo menos a receita, a LME, que é esse formulário, vai ter alguns exames solicitados e, principalmente, vai ter critérios de inclusão e de exclusão, né? Então, o paciente ele tem que estar contemplado naqueles critérios de inclusão e não conter, obviamente, critérios de exclusão para ele ser contemplado. Então, de fato, assim, é algo muito específico. É um nível de complexidade de saúde maior e aí as exigências, né, para conseguir esse medicamento também são um pouco maiores. Então, sempre que nós, né, nos depararmos com uma situação dessa, precisar de um medicamento do CEAF, é importante que nós, que estamos em contato direto com o médico, né, na nossa unidade, ou de alguém que vai nos pedir ajuda, que nós que temos o contato com o médico já consiga esclarecer ali, basicamente, como que vai funcionar, tá? Mas como é que eu sei, né, André, tudo que precisa para cada um? Porque não é um padrão. Cada medicamento, com cada CID, em cada situação, né, tem documentos, exames necessários. Então, existem os protocolos, os famosos PCDTs, né, que a gente sempre fala. Nestes protocolos estão lá descritos tudo que é necessário para a aquisição desses medicamentos, né, para ter acesso a esses medicamentos. Então, a gente, na medida do possível, pode pedir ajuda também da gente aqui, né, da equipe do CEAF, na medida do possível, a gente, se comunicando, a gente consegue chegar lá, tá? Eu estou vendo que tem algumas pessoas falando, né? De fato, gente, essa questão do espaço, do local, é uma das coisas que mais causa confusão, né? Porque a gente sempre fala assim, pega lá na SEMA. Porque até coloquei aqui, olha, a central do CEAF, a farmácia central, fica no mesmo terreno da SEMA. Então, é ao ladinho ali da SEMA, né? Na Avenida Duque de Caxias. E nós temos também algumas farmácias do CEAF já descentralizadas, né? A equipe está investindo bastante nessa descentralização para a gente aproximar mais, né, o usuário e a equipe multiprofissional, para que haja essa aproximação. Então, já tem farmácia descentralizada lá no Panda Codajás, né? Já tem tem um plano agora quase pronto do Adriano Jorge também, tem na Policlínica Gilberto Mestrinho, tem alguns lugares, tem no interior, né, Iranduba, Humaitá. Então, já existem várias unidades descentralizadas no CEAF, a ideia é aumentar isso cada vez mais, tá? Mas é importante que a gente entenda que o CEAF em si, ele é um dos componentes da assistência farmacêutica, né? Então, ele está junto ali da SEMA, mas ele faz parte de uma política de assistência farmacêutica para que o paciente tenha acesso a esse medicamento, né? Mas o fato de estar no mesmo lugar ali realmente causa muita confusão. A gente ouve todo dia isso, né? Vou lá na SEMA buscar, ou vocês estão aí na SEMA, é algo que realmente acontece. Deixa eu ler um pouco mais aqui das mensagens, já para a gente ter essa interação, né? Nesse momento, deixa eu ver. Nós já temos CEAF também em Parintins, em Humaitá e em Iranduba. Isso, a gente está levando também para os interiores aos poucos, né? Tem farmacêuticos aí, aqui, inclusive, na sala que estão responsáveis, estão participando, né, desse processo. Deixa eu ver. O Thiago agora vai incluir o CID, sempre tem que incluir, né? Porque, às vezes, nós temos medicamentos, que é claro que vão ter vários possíveis usos, né, terapêuticos, mas o CEAF não contempla todos, né? O Ministério da Saúde, junto com a Conitec, eles vão recomendar e aprovar ali a incorporação desses medicamentos no SUS e como que ele vai ser dispensado, quais serão os critérios. Então, infelizmente, esses protocolos, eles não contemplam todas as doenças que aquele medicamento pode tratar, né? Isso é algo que vai acontecendo, esses CIDs contemplados, eles vão aumentando aos poucos, né? E alguns ficam de fora, infelizmente. Mas é importante que a gente também compreenda isso. Então, sempre vai precisar do CID mesmo, né? Como a Marla colocou, é o antigo PROEM, né? Acho que muitos farmacêuticos que estão na rede já há mais tempo lembram do PROEM, né? Então, o PROEM originou, na verdade, o CEAF, porque o que ele fazia era, né, a atividade do componente especializado. Então, ele se tornou o CEAF, né? A Luana aqui também, né? Explica para os médicos exatamente. Deixa eu ver. Está sem teto. Em breve, esperamos ter um novo teto do CEAF, né? E nós estamos também esperando abrir um no Adriano Jorge, né, André? Isso. Em breve a gente vai ter um Adriano Jorge que vai atender um público enorme de lá, né?
já para o paciente ter todo o atendimento, o diagnóstico, a prescrição e conseguir o medicamento lá mesmo, né? Fazer todo esse processo que a gente chama de integralidade, né? O paciente tem esse atendimento integral na mesma unidade. Assim como acontece, por exemplo, como é que chama? Meu Deus, esqueci o nome do... Alfredo da Mata, Fundação Alfredo da Mata. É isso que eu ia falar. O Alfredo da Mata foi a primeira, né? Eu tenho aqui o parabenizo ao Alfredo da Mata para ser a primeira, realmente, fundação, unidade a receber o CEAF, né? Justamente. O Alfredo da Mata, pessoal, ele tem um funcionamento muito bem, né? Uma linha de cuidado muito bem implementada, né? É um exemplo aqui para a gente enquanto CEAF, né? O Thiago perguntou o que fazer com um paciente que não tem LME. Então, na verdade, o médico, né, quando ele prescreve um medicamento que está contemplado dentro desses protocolos, ele já precisa disponibilizar para o paciente toda essa documentação. Então, no momento da consulta, assim como ele faria só uma receita para pegar o medicamento no componente básico, né, com o cartão do SUS, ele vai precisar preencher toda essa documentação, porque ela é de preenchimento exclusivo do médico. E muitos dos documentos envolvidos envolvem um laudo médico, né? Então, o médico ele vai ter que entregar a receita, vai ter que entregar a LME e laudo quando necessário, né? Além dos exames aí que o paciente vai levar junto. O Marco comentou aqui, né, que realmente tem muitos medicamentos que eles são de aquisição centralizada do Ministério da Saúde. Então, eles vão entrar numa programação, na verdade. O paciente não chega lá e já pega, já recebe a caixinha e vai embora, para alguns medicamentos, né? Ele entra na programação e aí esse medicamento a programação vai ser enviada, o Ministério vai enviar esse medicamento para então ele receber. É outra característica do CEAF que a gente tem que se atentar, né? Não é igual no OBS que eu vou lá e pego quando tem disponível. A Luana imprimiu os PCDTs aplicados à nossa unidade e deixei pastas nos consultórios dos médicos, né, para saber os documentos e exames que são requeridos. Isso é muito legal, né? No Alfredo da Mata também fazem algo nesse sentido, a gente fez uma visita lá, e em muitas unidades, né, os farmacêuticos, já vendo essa problemática, tentam fazer estratégias, né, pessoal, para tentar facilitar o acesso do paciente. Então, é muito legal isso que vocês fazem, de já deixar ali meio disponível para o médico, né? Porque a gente sabe, mas o médico é obrigado a ler PCDT e tal. A gente sabe como é que funciona na prática, né? Então, o que a gente puder fazer para melhorar o acesso do paciente ao medicamento, né? Com certeza vai ser muito válido, isso é muito legal. Lembrando, né, André, que aqui no Amazonas, o CEAF, ele atende somente ao SUS, ou a clínicas que são conveniadas, né? Então, o atendimento privado não é contemplado no CEAF. Aí o Clóvis colocou, né, na Alfredo da Mata, muito legal. Deixa eu ver. O KMA da Viana. Isso. Outra coisa... uma ideia, né? Esperemos que vai dar certo, que os CAIQs mais também vão receber o CEAF, né? Isso porque hoje realmente já é impossível pensar de atender centralizadamente, porque já são mais de 18 mil pacientes, já são quase 20 mil pacientes só no CEAF central, fora os quase 2 mil no Alfredo da Mata, quase 2 mil no Banda Codajás, né? Então já são mais de 24 mil. Justamente, a gente tem uma grande quantidade, né, de pacientes que são atendidos por esses componentes. A Maria Tereza colocou aqui, né, que tem que rever os PCDTs. Esses PCDTs, pessoal, de fato, eles estão sempre em atualização, tá? Então, nesse site que a doutora Luana colocou, agradeço até aí, a gente encontra todos os PCDTs. E esses PCDTs, eles são atualizados com determinada frequência, e aí os critérios podem mudar, né? Pode facilitar um pouquinho, pode, às vezes, ter uma exigência a mais... sempre vai tendo a incorporação também de novos medicamentos, né, para tratar aquela doença, porque, na verdade, a gente não tem um protocolo do omalizumab, né, não é o protocolo da risperidona, na verdade, é um protocolo para tratar aquela doença. Então, por exemplo, o protocolo de asma grave, né, ele vai ter vários medicamentos que são incluídos ali para tratar asma grave. O protocolo de epilepsia vai ter vários medicamentos para tratar a epilepsia. Então, alguns medicamentos estão sendo incorporados àqueles protocolos e, por isso, a gente precisa estar sempre atualizado, né? No site da Conitec e no site que a Luana colocou aí,
a gente tem todas essas informações, tá? O protocolo mais atualizado. E uma coisa legal que o Amazonas começou a fazer ano passado foi justamente com a Comissão de Farmácia Terapêutica, junto com as sociedades médicas, criar normas técnicas para algumas patologias ou alguns medicamentos especial para expandir o CID, né? Para responder à regionalidade nossa, né? Nossas características próprias. Isso, justamente. Marco colocou aqui, né, que seria interessante fazer um treinamento sobre CEAF. Com certeza, a gente vê que é um assunto que gera muita dúvida, né? Porque, gente, é algo muito novo. A Suzy comentou ali que quando ela chegou no CEAF, ela se viu surpresa enquanto farmacêutica, e eu disse o mesmo. Ainda hoje lá, né, o DEPAF, ele mora atualmente ali no CEAF, e eu estou ali fazendo as minhas coisas, do nada eu escuto medicamento que eu nunca nem ouvi na vida, né? Ou protocolos que eu nem sabia que existia. Então, o CEAF ele é algo muito peculiar, gente, muito peculiar, mas que nós, farmacêuticos, precisamos conhecer. Eu digo isso para mim mesmo, né? Eu estou falando e ouvindo ao mesmo tempo aqui que a gente precisa conhecer a cada dia. Porque esses pacientes, né, que precisam ter acesso para tratar essas doenças, eles existem, eles precisam de nós. Então, a gente precisa conhecer mais sobre o CEAF, tá? Inclusive, já é um dos meses, né, programados, a gente já tem, de fato, essa programação de falar um dia especificamente sobre CEAF, tá? Para a gente conhecer como que eu tenho acesso a esse medicamento, o que eu preciso... A esse medicamento, não, desculpa. A esse componente, né? Tudo que eu preciso para ter acesso. Então, a gente vai falar um dia sobre isso exclusivamente, tá? Aí a Tereza colocou, né? No CAIME, a da Viana, a gente fizemos uns panfletos para os pacientes também, com todos os documentos necessários, né? Pois os médicos não esclarecem o que eles têm que trazer. Isso ajuda também, né? Até para que o paciente possa ter condições ali de uma certa independência para ele procurar o que ele precisa, né? Para ter acesso. Muito importante. Bom, gente, para a gente dar continuidade aqui, então, né? A gente tem também ele não está contemplado dentro dos componentes de fato na Política Nacional de Assistência Farmacêutica, mas a gente chama carinhosamente do componente hospitalar, né? Porque na própria Rename a gente tem alguns medicamentos, né, de uso hospitalar. É claro que muitos dos medicamentos que a gente usa na rede hospitalar, eles já são também dos outros componentes. Mas, assim, a rede hospitalar ela é abastecida pelo Estado, né, geralmente, e existem situações, processos específicos para aquisição desses medicamentos, que não envolvem as mesmas coisas que a gente viu para os componentes da assistência. Então, é importante que a gente entenda que aqui no Estado, a Central de Medicamentos, ela é responsável, né, pelo abastecimento dessas unidades, certo? A gente tem dentro do ciclo da assistência farmacêutica essa interface, né? Eu tenho todo o ciclo ali sendo desenvolvido para que quando chegue no momento da dispensação, isso gere agora um novo mundo, né? Que faz parte da gestão clínica do medicamento. Hoje em dia, cada vez mais o farmacêutico ele sai de pensar que ele é um gestor de medicamento, né, para ser um gestor de saúde, um gestor de serviços farmacêuticos. Então, a gente não pode esquecer que esse profissional envolvido na assistência farmacêutica, ele está nos dois lados, né? Ele se preocupa com o serviço prestado, ele presta um serviço farmacêutico. A gente tem hoje em dia, sem dúvida nenhuma, crescente demanda de serviços farmacêuticos. A gente tem hoje um profissional multifacetado, né, que atua aí nos mais diversos serviços farmacêuticos. Isso, a gente vê cada vez mais a importância do profissional, né, dentro do cuidado em saúde. E dentro dessa parte logística, né, a SEMA, que é a Central de Medicamentos do Amazonas, ela é responsável pelo abastecimento da rede hospitalar, certo? Então, a gente sabe que os colegas da rede hospitalar, muitos já estão há bastante tempo, já sabem como é que funciona, já tem uma comunicação boa com a SEMA, né, e as suas gerências, mas sabemos também, nós fizemos, pessoal, só também para trazer uma informação para vocês, que são da capital, nós fizemos diversas rodadas, né, de conversa, de reuniões com todas as equipes do interior. Praticamente todos os municípios, quase todos os municípios foram alcançados, né, se não me engano, todos. A gente fez algumas de última hora também para conseguir chegar em todos, né,
E a gente viu que existe muita deficiência em relação a essa comunicação com a SEMA, funcionamento de sistema, por exemplo. Então, coloquei uma interface aqui bem conhecida de vocês, na verdade, o famoso Ajuri. O Ajuri que permite essa comunicação com a SEMA para solicitação de medicamentos, né, do mapa e tudo mais. E aí, a gente sabe, no levantamento que foi feito também apareceu muita coisa disso. Então, a gente sabe que muita gente tem dúvida de Ajuri, como eu mexo no Ajuri, como que ele funciona. Então, podem ficar tranquilos também que isso está programado para que a gente tenha treinamento em relação a isso, né, para que a gente possa discutir um pouco sobre isso, porque a gente viu que é uma necessidade, principalmente para o interior do estado, né, que tem uma dificuldade maior em relação a isso, e também colegas da capital. Então, na medida do possível, a gente vai estar ajudando também em relação a isso. Tá? Aqui tem o e-mail também do planejamento e da distribuição, da equipe de distribuição da SEMA, né, para que vocês possam entrar em contato. E essa rede hospitalar, ou esse componente hospitalar, como a gente chama, ele é algo que talvez a maioria de quem esteja aqui já atua, né, e que a gente precisa fortalecer. Sem dúvida nenhuma, essa aproximação que a gente começa a tentar, ela é importante para a gente chegar lá, pessoal. A gente gostaria muito da ajuda de vocês. Okay? Bom, eu acho, deixa eu ver. Eu acho que eu vou falar no final disso aqui, tá, Cauane? Cadê a Cauane? Tá aí? Aqui, tô aqui. Sim, André, pode ser. Eu vou passar para a Cauane falar um pouquinho agora do diagnóstico que foi feito, tá? Da assistência farmacêutica no ano passado. E aí eu volto no finalzinho para falar rapidinho com vocês. São 3 slides aqui, tá? Para falar do formulário que eu passei para vocês, que a gente passou, o departamento passou para vocês, sobre educação continuada, o que a maioria escolheu, o que a maioria tinha de dúvida, e é basicamente o que a gente vai precisar abordar ao longo de 2022, tá? Para os nossos próximos encontros. Daqui a pouquinho eu volto. Oi, gente, boa noite. Eu só vou lembrar que acho que a gente esqueceu de botar o link da presença, né? No bate-papo. Eu vou já colocar. Ah, beleza. Só para lembrar mesmo. Então, gente, boa noite. Eu vi que está puxando muita sardinha para o CEAF aí, né? E eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o CEBAF, que é o componente básico, né? E para o CESAF, que é o componente estratégico. Mas, na verdade, não tem nada de questão de componente, né, gente? A gente é uma rede, então a gente está trabalhando em equipe, todos os componentes têm que estar bem integrados. Então, assim, a princípio, né, foi como o André falou, ano passado foi realizado um diagnóstico da assistência farmacêutica, né, não só no interior, como também na capital. Nós colocamos interior no título por ter dado um destaque maior nesse levantamento, que foi também um primeiro levantamento realizado pelo departamento, e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esse diagnóstico e o que nós encontramos nesse diagnóstico, né? Pode passar. Então, qual foi a finalidade desse diagnóstico, né? Ele tem a finalidade de conhecer a situação atual da assistência farmacêutica na atenção primária à saúde dos 62 municípios do estado do Amazonas e também identificar fatores que interferem em seu desempenho e os quais serão alvo de uma intervenção. Né? Quem trabalha com planejamento sabe que é muito importante para a gente estar tentando resolver situações de problemas, é justamente fazer, nesse primeiro momento, esse diagnóstico situacional, né? Então, pode passar. E aí, algumas coisas eu vou passar um pouquinho para a gente poder ressaltar outras, porque foi um diagnóstico um pouco extenso, mas eu vou estar resumindo um pouquinho, até pelo avançar da hora, né? E é uma das primeiras perguntas que nós fizemos, e essas perguntas foram feitas aos coordenadores da assistência farmacêutica dos municípios, quantos farmacêuticos atuam na assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde? Então, nós tivemos este como resultado, né, que é aproximadamente 227 ao total, 114, né, estão trabalhando no interior, e 113 na capital. Pode passar. Uns questionamentos. Existe um responsável pela assistência farmacêutica na Secretaria Municipal de Saúde? E a gente teve um resultado que nos informaram que 60%, né, realmente o farmacêutico é responsável pela assistência farmacêutica. Existe um responsável, né? E 25% também existe, contudo, não é regulamentado por uma portaria ou uma resolução do município, mas não tem oficialmente
o farmacêutico, e 13,9% não tem um responsável técnico pela assistência farmacêutica do município. Gente, sempre lembrando que nós conhecemos, né, eu fui, há 2 semanas atrás ainda estava no interior, né, nós entendemos as dificuldades, principalmente as nossas dificuldades por conta das características geográficas que nós temos, né, as peculiaridades do nosso estado. Então, isso aqui é muito interessante para nós que estamos aqui na capital, para nós farmacêuticos entendermos como é realmente essa assistência, o quanto a gente precisa dar esse apoio aos municípios, e esse diagnóstico eu achei, assim, fundamental para que a gente pudesse, de fato, conhecer essa realidade, porque a gente sempre sabe, é difícil, né, mas o que é difícil, né, qual é o problema que está tendo lá na ponta? Então, eu sempre gosto de colocar que o Sistema Único de Saúde, ele é uma grande máquina, e ele tem várias peças, e uma dessas peças é a assistência farmacêutica. Então, assim, será que todas as peças estão conseguindo rodar certinho, essa máquina está funcionando certinho, ela está conseguindo produzir o produto final, que é dar essa qualidade do serviço de assistência farmacêutica ao usuário? Então, nós precisamos muitas vezes saber se a pessoa que é responsável na manutenção dessa peça específica, que se chama assistência farmacêutica, é um farmacêutico que está lá na ponta, né? É uma pessoa que tem um conhecimento técnico com relação a esse assunto. Pode passar. O farmacêutico, ele atua exclusivamente na assistência farmacêutica do município? Será que esse farmacêutico só está atuando nessa peça da assistência farmacêutica, ou ele atua em outras peças dessa máquina e ele não consegue ter essa exclusividade de atendimento? Mas ele não consegue ter essa exclusividade de atendimento por quê? Porque realmente aquele município tem essa deficiência de profissional, ou porque está acontecendo algum problema e não ocorre a contratação desse profissional. Mas é interessante a gente entender que a gente tem, sim, um considerável número de que 69% desses profissionais, eles estão exclusivamente na assistência farmacêutica, mas também temos um número significativo de 30% que ele é o bombril, né? É aquele farmacêutico que está atuando ali em várias áreas e talvez apresente-se algumas deficiências na assistência farmacêutica também por conta que a gente sabe que tem municípios que é o único farmacêutico para todas as áreas de atuação com relação à farmácia e laboratório. Então, isso também nós temos a consciência. Pode passar. A assistência farmacêutica, ela está contemplada no Plano Municipal de Saúde, e aí os nossos farmacêuticos falaram, olha, 66% falaram que está contemplado no plano, e 23% desconhece se está ou não contemplado, e 9,7% fala que não está contemplado. E aí a gente se pergunta, né, como é importante que a assistência farmacêutica esteja no Plano Municipal de Saúde, né, como é que nós vamos realmente botar essa máquina para funcionar se nós temos uma peça que não está inclusa nesse planejamento? Então, a gente também está observando isso, que 67% sim, mas a gente também tem um número significativo que não está no plano municipal. Pode passar. O farmacêutico, ele participa da elaboração do Plano Municipal de Saúde, e isso é interessante, porque lá atrás a gente verificou... Pode voltar a pergunta lá atrás, André? A assistência farmacêutica está contemplada no Plano Municipal de Saúde? Está, né? 60,7%. Pode passar. E aí ele fala, mas o farmacêutico participa? 51,4%, quer dizer, muitas vezes está contemplado, mas não tem a participação também do farmacêutico, né? Então, é algo também para a gente poder estar observando. E 30,6% não participa da elaboração do plano, né? Então, muitas vezes, como é que a gente vai colocar essa peça para funcionar, para ela integrar com os outros serviços, se muitas vezes o mecânico não está lá, né, para estar, de repente, auxiliando, quais são os recursos necessários, qual é a função dessa peça, qual é o objetivo, qual é o cronograma para essa peça ela estar funcionando e desenvolvendo as suas atribuições. Então, é interessante que a gente precisa, né, fomentar mais isso, essa participação do profissional farmacêutico na elaboração do plano, porque essa máquina ela não vai conseguir funcionar se ela não tiver, de fato, essa peça inclusa ali para ela poder rodar todo o seu maquinário de maneira exitosa. Pode passar. E aí, né, está o plano municipal de saúde, porque o planejamento é importante e o que o planejamento possibilita. E aí a gente consegue responder essas perguntas pelo esse próprio planejamento que nós estamos fazendo agora, da educação continuada, que foi justamente para que a gente tente contribuir para resolver situações, problemas que determinados municípios estão tendo, né? Mas aí a gente fica pensando, a gente resolve vários problemas na assistência farmacêutica dos municípios, ou a gente não consegue resolver todos os problemas, mas a gente pensa, poxa, mas tem determinados problemas que dá na peça que eu preciso de recursos para resolver, eu preciso de um cronograma, eu preciso de um tempo, eu preciso realmente, de fato, colocar objetivos para que eu possa, de fato, fazer com que essa peça funcione da melhor maneira. Então, será
será que a gente, como farmacêutico, nós estamos conseguindo fazer um planejamento lá no interior com relação a essa peça, para que essa peça continue funcionando de uma maneira boa, que ela consiga interar com as outras peças, que ela consiga produzir. E eu gosto sempre de enfatizar isso, porque nós precisamos parar de fragmentar a assistência farmacêutica, né, e os serviços. Nós temos que realmente integrar o serviço da assistência farmacêutica com as outras coordenações, com outros programas, e a gente às vezes verifica que a assistência farmacêutica está um pouquinho separada, até mesmo do próprio planejamento. Então, como é que nós vamos planejar para que essa máquina, na sua totalidade, funcione, se nós estamos com peças que não estão inclusas nesse planejamento, né? Então, é interessante observar que o planejamento ele faz com que aumentemos a possibilidade de obter o sucesso no alcance dos objetivos propostos e que evitemos desperdícios e esforços de recursos. Hoje, o que a gente muitas vezes faz é apagar incêndio. Eu digo isso porque eu também, né, já fui da assistência farmacêutica no interior e sei que aparecem muitos problemas grandes e a gente tem que tentar ali, né, do jeito que dá resolver, mas a gente observa também que se nós tivéssemos um planejamento, nós não teríamos tantas situações, problemas, e nós conseguiríamos, talvez, resolver essas situações, problemas, a uma tranquilidade, um pouco mais programado, né, tentando mobilizar outros atores. Então, a gente observa que existe essa necessidade desse planejamento. Pode passar? O farmacêutico participa das reuniões do Conselho Municipal de Saúde e a gente se assustou, né? 47,2% diz que não participa, 11,6% desconhece se há ou não a participação, e 41,7% participa das reuniões do Conselho. Gente, lembrando que o Conselho, ele tem uma missão, né? Que o Conselho ele tem a missão de quê? De fiscalizar, de acompanhar, de monitorar essas políticas públicas, né? E, além disso, levar as demandas da população. Então, vamos imaginar lá naquela situação metafórica que eu falei com relação à máquina. Se a máquina está apresentando problemas no seu produto final, onde o seu usuário ele está se queixando de algum problema, de algo que não está sendo atendido, a gente tem que identificar quais são os problemas dessa máquina, né? Então, muitas vezes, o problema está lá na nossa pecinha assistência farmacêutica. E aí, nós precisamos que muitas vezes ocorra a participação do farmacêutico, que vamos dizer assim, é o nosso mecânico, é o nosso operador, é o nosso profissional capacitado que está ali, para poder fazer essa representação, né, de poder estar ajudando, indicando, de repente esclarecendo determinadas dúvidas, porque às vezes o usuário faz uma reclamação do CEAF, não é a responsabilidade do município, mas ele pode dar um encaminhamento com relação a isso. Então, assim, o profissional ele tem que estar participativo no conselho, porque é lá que estão as demandas da nossa população, é lá praticamente nós temos uma avaliação se o nosso produto final ele está dando certo, se realmente nós estamos conseguindo qualificar essa assistência, né, que está sendo dada ao usuário, e se está vindo demandas com relação a essa nossa pecinha chamada assistência farmacêutica, então a gente tem que verificar qual é o problema dessa peça, né? Então a gente precisa do farmacêutico lá para ele ajudar a instruir qual é o melhor caminho para a gente solucionar alguns determinados problemas, né? Pode passar. As questões da área de assistência farmacêutica são discutidas junto ao Conselho Municipal de Saúde, é que eu estou lendo as perguntas e estou me desconcentrando aqui. E aí a gente observou que sim, que 59,7% são abordadas questões de assistência farmacêutica, mais um ponto interessante para a gente observar que às vezes está tendo mais abordagem do assunto e está tendo menos participação do farmacêutico, né? Então a gente já vê que a gente precisa estar realmente presente e também levar essa temática para o conselho, né? Porque a gente observa que 25% falou que não, que questões de assistência farmacêutica não são levadas ao Conselho Municipal de Saúde. Então, aí mais um dado bem importante para nós estarmos trabalhando também. O município realizou a adesão ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS, o QualiFAR-SUS. Primeiro, vamos tentar entender o que é esse QualiFAR-SUS, né? O QualiFAR-SUS é um programa que ele tem a finalidade de contribuir para o processo de aprimoramento, né, de implementação e também de integração da assistência farmacêutica, justamente as ações dos serviços de saúde. Então, ele vem ali para ajudar, para auxiliar. E aí, os farmacêuticos falaram, olha, eu não sei se ele realizou ou não, né? 33% falou que não, 36,1% não sabe, desconhece, e 30,6% sim, falou que realmente ele fez a adesão, né, ao programa do QualiFAR-SUS. A gente vai estar explicando agora no próximo slide como é que foi essa questão dessa adesão, essa habilitação. Pode passar.
Então, o Qualifar SUS, nós sabemos que ele é dividido, esse auxílio, podemos dizer assim, esse apoio é dividido em 4 eixos: estrutura, eixo educação, eixo informação e eixo cuidado. Bem resumidamente, eu vou falar sobre eles. Estrutura é estrutura mesmo, é tentar dar estrutura física, né? Prateleiras, computadores e etc. Eixo educação são os cursos que são disponibilizados muitas vezes pelo Ministério da Saúde, em parceria com universidades. O eixo informação, que é justamente a parte de sistematização, que é o sistema Horus, alguns aplicativos que são criados, e o eixo cuidado, que é justamente o incentivo a essa prática do consultório farmacêutico, do cuidado, da farmácia clínica. Mas, a princípio, nós vamos falar aqui sobre o eixo estrutura, que é um eixo muito importante, e como eu acho que eu estou tentando acompanhar, mas não vou conseguir acompanhar o bate-papo. A gente, com relação a esse recurso, o desconhecimento sobre esse recurso, e esse dado que eu vou apresentar aqui para vocês, ele mostra muito isso. Nós temos 62 municípios no nosso estado, sendo que dos 62 municípios, 19 não estão habilitados, né? E 43 estão habilitados a receber esse recurso de estruturação. Só que, gente, o que se destaca nessa informação é que 39 dos municípios habilitados não recebem. E sabe por que eles não estão recebendo? Porque eles não estão alimentando alguma forma de sistema. Eles não estão passando a informação de entrada, distribuição, dispensação dos seus medicamentos. Então, esses recurso que não está vindo para o município está sendo porque está havendo uma falta de envio de informações para o Ministério. Então, pense, nós temos 39 municípios que poderiam estar recebendo 24 mil ao ano para estruturar fisicamente a sua assistência farmacêutica. Então, isso é realmente muito preocupante e se destaca muito nessa questão da estruturação e organização do serviço. E a gente observa que apenas 4 municípios habilitados estão recebendo, de fato, estão enviando as informações ao Ministério, são justamente que são essas informações, esse ciclo da assistência farmacêutica que nós temos. Então, é bem interessante que, se eu tentar aqui tirar o bate-papo, que a gente observa que mesmo o município habilitado, eu vou passar, pode passar o slide, por favor, André? Mesmo o município habilitado, eu vou mostrar a relação dos habilitados para vocês aqui, espero que consigam ver, eles não conseguem receber o recurso, né? Justamente porque ele não está conseguindo passar a informação. Então, para a base de dados do Ministério da Saúde, por inúmeros fatores, né? Que aí a gente sabe que também é uma questão da conectividade, internet, mas também a gente sabe que tem municípios que estão contemplados aí, que também às vezes têm a conectividade, tem tudo, mas às vezes até desconhece, né, com relação ao Qualifar SUS, com relação a esse repasse. Pode passar. Só para dar uma contribuição nesse tópico, esse percentual que foi apresentado é do diagnóstico inicial. Por conta desses dados que nos preocuparam bastante, já fizemos a rodada de reuniões com os municípios, né? Nós tentamos apresentar informações em relação ao que seria o Qualifar, quais os municípios que estão habilitados, o que eles podem fazer para estar conseguindo receber esse recurso, né? Então, isso é um processo gradativo, porque o Qualifar não basta realizar, por exemplo, a transferência de dados no mês e no outro vai receber. Não é assim. Tem que ter uma continuidade de envio de dados de 3 meses, sendo que não pode faltar nenhum mês, né? Tem que ser 3 meses completos. Tem um ciclo que desse Qualifar, que começa em dezembro, vai em janeiro, fevereiro. Então, tem várias situações que foi passado para os municípios, muitos até estão tentando implantar o sistema Horus, fazer adesão ao sistema Horus, e esperamos que daqui a algum tempo, né, porque, por exemplo, Manicoré iniciou o processo e só depois de praticamente 6 meses é que eles iniciaram esse processo de recebimento do repasse. Então, tem todo um processo anterior que o município tem que estar realizando para efetivamente receber o recurso. Então, isso seria uma contribuição a dar para vocês.
Obrigada, Mi. Realmente a Mi que está bem à frente com relação a esses levantamentos, né? E ela que fez esse levantamento agora inicial, principalmente com relação ao Qualifar. Então, realmente é uma informação que nos preocupa e, claro, que nós, como departamento, principalmente a equipe toda do departamento, está tentando trabalhar de alguma maneira com esses municípios para que ocorra, né, essa conscientização com relação a esse recurso, a forma de se habilitar, e aqueles municípios que ainda não estão habilitados, né, nos próximos editais que forem abertos, se habilitar e já começar também a trabalhar a questão da implementação de sistemas, né, para ele conseguir passar essa informação, porque nada adianta ele se habilitar e não passar a informação. Então, trabalhar já com esses 19 municípios, para eles comecem a preparar a casa, para que quando houver o edital, ele já esteja funcionando, alimentando algum sistema e consiga passar essa informação adiante e receber o recurso e, de fato, melhorar a assistência farmacêutica em termos de estrutura física, principalmente, né, com relação ao que é destinado esse recurso. Pode passar, André? Se existe comissão de farmácia terapêutica no município, 75% disse que não existe. Não existe, e 13,9% diz que existe, mas ela não é institucionalizada, né? Não existe uma portaria, uma resolução que tem a comprovação dessa CFT. E 11,1% foi institucionalizada, né, por meio de normas, da maneira correta, né, dos procedimentos mais corretos, mas 75% não tem uma comissão de farmácia terapêutica, e, consequentemente, isso vai refletir num próximo dado que nós vamos apresentar. Pode passar, André? O município possui uma relação municipal de medicamentos essenciais, e aí que reflete, né, um pouco da nossa ausência da CFT também. Ele fala que 22,2% não tem institucionalizada, né, mas ele fala que tem uma REMUME, 41,7% não possui, e 36,1% institucionalizada por meio de uma norma resolução da portaria. Então, esses aí são os dados também que nós vamos ter que também estar trabalhando com relação à orientação. Pode passar. É interessante falar que cada dado que nós estamos apresentando aqui, nós estamos tentando realmente fazer um planejamento com relação a esses dados, né? Cada situação, problema que nós estamos observando aqui, nós estamos tentando montar objetivos, metas, cronograma, tentar dar o apoio a esses municípios nesses aspectos. A gente sabe que não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha, a gente vai tentar justamente priorizar situações, problemas, né? Então, a gente não tem como resolver tudo de uma vez só, né? Nós vamos precisar ter um tempo para poder estar auxiliando da melhor maneira, e auxiliando mesmo nessa forma orientativa, que é o que nós podemos fazer nesse momento, né? Porque só a gente orientando, já pensou esse município receber esse Qualifar, quanto que vai ser importante, né, para a assistência farmacêutica desse município, só através de uma orientação mesmo. Então, eu acho que o que a gente precisa realmente dessa educação continuada, desse alimentar de conhecimento esses profissionais que estão hoje no interior. Então, o município, ele possui e utiliza uma lista padronizada de medicamentos do componente básico para aquisição? Sim, ele utiliza, tá vendo? Tem uma relação. Agora, vamos melhorar essa relação, vamos passar ela por uma CFT, vamos criar uma CFT, vamos passar por uma revisão dessa lista com os demais profissionais. Então, existe a lista, isso é muito positivo, até porque o município precisa fazer a sua aquisição, então ele tem que ter uma referência, e a referência dele é essa lista de padronização. Mas quem fez essa lista, né? Quem construiu essa lista? Então, é isso que a gente precisa também estar trabalhando com o município. Pode passar. Os medicamentos da lista padronizada de medicamentos do componente básico estão contemplados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais? Sim, né, tem a contemplação desses componentes, e 12,5% disse que não tem a contemplação. Então, é algo também que precisa ser observado, principalmente nos outros municípios. Pode passar. Passou? O farmacêutico participa da programação para a aquisição de medicamentos do componente básico estratégico da assistência farmacêutica. Gente, essa programação é a programação que é feita junto com a Jéssica, né, que é responsável, vamos dizer, pelo componente, principalmente o componente estratégico, né, básico estratégico. Então, se há esse alinhamento com a coordenação aqui desse componente, então, 84,7% disse que sim, que há esse alinhamento, e 15,3% disse que não há esse alinhamento junto com a coordenação do programa. Então, esse aí foi um dado também muito importante com relação à programação dos itens do componente básico estratégico. Pode passar.
Tem conhecimento quanto aos valores de referência ao financiamento do componente básico da assistência farmacêutica, tanto repasse federal, estadual e contrapartida municipal? E 40,3% disse que não, e 36,1% disse que sim, e 23,6% disse que parcialmente. E aí a gente volta àquela situação do qualifar, né? A gente precisa deter esse poder, né, dos farmacêuticos de se conhecer quais são os valores que estão sendo repassados, para que ele possa até fazer uma programação melhor da sua aquisição com relação a esses valores, né, que são disponibilizados ao município. Então, isso também é algo que nós precisamos trabalhar muito com os profissionais que coordenam a assistência farmacêutica do município. Pode passar. O farmacêutico ele participa da programação de medicamentos e insumos junto com a coordenação ou responsável pelos programas da saúde do componente básico e estratégico da assistência farmacêutica. Isso aqui é com a equipe. Ele vai lá com a coordenação da atenção primária e ele está ali alinhado às ideias, né, com relação ao quantitativo, que tem que se utilizar no programa de saúde da mulher, no hiperdia e etc. Então, assim, alinhar as coordenações, alinhar a programação, porque muitas vezes alguns medicamentos que são solicitados estratégicos é feito pelo responsável do programa de tabagismo, ou feito pelo responsável do hiperdia, e muitas vezes o farmacêutico fica um pouco excluído disso, né? Mas aí aqui eles respondem que sim, 70,8% participa junto com os coordenadores, mas 15,3% e 13,9% diz que não, e parcialmente 15,3%, e é isso que precisa também ser alinhado. Pode passar. Existe uma central de abastecimento farmacêutico almoxarifada para recebimento do armazenamento e distribuição de medicamentos? 86,1% disse que sim, né? Isso é muito bacana, porque a gente sabe que tem uma estrutura, né? Tem pelo menos um local para que possa armazenar. Agora, as condições desse local, como estão aí, a gente não adentrou esses detalhes ainda. Mas, assim, só ter a estrutura, tem sim uma estrutura, né? Independente que é o CAF, para poder estar armazenando os medicamentos. Pode passar. Os medicamentos dos programas de saúde, do componente básico estratégico, são armazenados no CAF, no almoxarifado? 76,4% disse que sim, e 11,1% disse que não, e 12,5% disse parcialmente. Porque, às vezes, alguns medicamentos no interior, né, e algumas realidades que eu conheço, eles centralizam, às vezes, tudo no almoxarifado, de repente, às vezes, do hospital, da almoxarifada, então, às vezes, os componentes, eles estão um pouco que juntos, né? Hospitalar, básico, estratégico, então, às vezes, tem alguns municípios que aglomeram tudo nesse CAF, e acaba não considerando um CAF, porque está dentro das unidades hospitalar e tudo, o CAF da unidade hospitalar, então, não tem essa distinção fisicamente, né, da estrutura do CAF. Pode passar. O município utiliza sistema informatizado para o controle de medicamentos do CAF almoxarifado? E 36% disse que sim, que existe um sistema, 26% diz que está em fase de implantação, então, na realidade, a gente tem 37% que diz que não, mas é um valor muito considerável quando eu vejo que mais de 60% já tem um sistema, ou está implantando um sistema, isso é muito positivo, né, porque é positivo também lá no Qualifar, é positivo para a gestão da assistência farmacêutica, então, assim, isso é muito importante, muito bom, eu achei até, quando eu vi esse dado, eu achei que seria menos que isso, mas foi um dado que também foi muito relevante, um dado que nós podemos trabalhar, principalmente desse que ainda está nessa fase de implantação, ajudar, né, ainda mais que ele termine a implantação e consiga, de fato, colocar o sistema para funcionar. Pode passar. Aqui foi um comparativo, né, qual o número de farmácias básicas, né, UBS ou centralizadas, nós temos essas centralizadas no interior, e na rede do SUS do município. Então, no interior, nós temos 272 estabelecimentos e na capital, 177. Qual o número de farmácias básicas que contam com a presença do farmacêutico na rede do SUS do município? 67, né, no interior, e na capital, 40 farmacêuticos atuando nessas farmácias, nas unidades básicas de saúde. Pode passar. O município utiliza um sistema de informação para registro de dispensação de medicamentos? Aqui é diferente, né? Porque às vezes o município, ele tem alguma forma de registro. Por exemplo, aqui ele fala que 13% utiliza nas unidades básicas de saúde o sistema Horus, o 25% é um sistema próprio, que muitas vezes é um sistema manual mesmo, livro ATA, 31,9% está em fase de implantação, e 29,2% não utiliza sistema informatizado para registro de dispensação nas unidades básicas de saúde. Não estou falando de central de abastecimento, né? Nas unidades básicas de saúde. Pode passar.
E, por último, né, o município desenvolve ações relacionadas às plantas medicinais? 83,3% disse que não, 9,7% disse que sim, e a porcentagem que não apareceu ali, mas é desconhecido, não sabe se realmente faz ou não. E é uma coisa também que a gente pretende muito trabalhar, a gente sabe a riqueza da biodiversidade que nós temos no nosso estado, né, principalmente com relação às plantas medicinais, principalmente no interior, nós sabemos o quanto essa população, ela utiliza essa prática, então é algo que também nós pretendemos tentar trabalhar em algo, principalmente na educação continuada, com relação, principalmente ao programa de plantas medicinais e fitoterápicas, porque nós também temos editais para poder ganhar recursos para estruturar esse programa nos municípios, e nos últimos editais nós não tivemos nenhum projeto submetido do estado do Amazonas, então é algo que também nós precisamos estar trabalhando junto com os municípios, né? Então, 83% não desenvolve nenhuma atividade com relação às plantas medicinais, né? Com relação a essa prática integrativa complementar. E, gente, eu acho que finalizou, pode passar o próximo slide? Eu acho que finalizou, né, André? Isso aí, gente, finalizou. Como eu estava conversando, isso aí, de fato, é um diagnóstico, né? A gente está vendo aí alguns probleminhas de saúde da nossa assistência farmacêutica, e nós estamos aqui para ajudar ela ter um tratamento, né, de alguma forma, e que nós possamos, de fato, realmente ajudar esses municípios de alguma maneira, principalmente com essa ferramenta que é a educação continuada, que eu acredito que nada melhor do que levar, às vezes, o conhecimento, às vezes é o mais importante que esses municípios precisam. Acho que não é só a questão de recursos, né, não é só questão de dinheiro, é realmente a informação, né, e levar essa informação da melhor maneira possível. Acho que eu vou passar a palavra ao André, que ele tem uma atividade. Obrigado, Cauane, muito obrigado. Tem alguns comentários aqui, né, a Luana falando da importância de atuação nos conselhos de saúde, né, no conselho municipal, no conselho estadual, porque os farmacêuticos, né, contribuem de fato com essas demandas, de cobrar os gestores na utilização dos recursos, algo do que a Cauane também falou bastante aí, em relação ao Qualifar, né, como a Mia disse, foi um diagnóstico inicial, depois esse número foi tão preocupante, de fato, né, que o departamento fez reunião tentamos alcançar todos os municípios do interior, sempre fazendo repescagem para aqueles que não conseguiram, para que a gente levasse a importância, né, da CFT, da Remume, do Qualifar, de todos esses aspectos que a gente sabe que são muito relevantes para assistência farmacêutica. Então, esse cenário já começou a mudar e a gente espera que ele mude muito, né, como a Mia estava falando e a Cauane também, né? Bom, pessoal, antes da gente finalizar, já estamos no finalzinho, prometo, eu sei que vocês estão cansados do trabalho, né, do dia cansativo, mas só para vocês verem mais 3 slides aqui, em relação à educação continuada, hoje foi o nosso primeiro encontro, né, mas eu passei um formulário, a gente passou um formulário para vocês, né, muitos responderam, a adesão foi muito legal, mais de 120 farmacêuticos responderam o formulário, né. Eu respondi. Oi? Eu respondi. Muito bem. A gente teve uma adesão muito boa, pessoal, e a gente conseguiu ter meio que uma noção, né, do que os farmacêuticos esperam. Então, eu separei alguns pontos, tá? Rapidinho aqui. Você consegue participar do treinamento de forma remota? Então, a gente teve 85% que sim, outros 14% que tem dificuldade de acesso à internet. Olha, ninguém marcou não, né? Então, tem gente que consegue, tem gente que, pelo que eu entendi, vai se esforçar para conseguir. De fato, pessoal, é muito difícil a gente conseguir isso presencialmente, né? Principalmente por conta também dos farmacêuticos do interior. Mas uma outra boa notícia é que a gente tem muitos planos para 2022 enquanto educação continuada, né? Então, a gente tem previsão de evento também presencial. Em breve vocês saberão novidades em relação a isso, né? Para que a gente possa, inclusive, né, levar vários desses assuntos que foram abordados aqui de maneira presencial para mais próximo de vocês, né? Compartilhar experiências. Então, a gente planeja fazer algo bem legal nesse ano de 2022 para que nós possamos evoluir enquanto assistência farmacêutica, tá? Bom, então, confirmando, a gente vai continuar de forma remota, né? André, só lembrando de pedir para a gente não esquecer de preencher o forms com a lista de presença, né? Isso, pessoal, antes de saírem, por favor, também, tá? Foi colocado... Você pode colocar de novo, Suzy, por favor, o link? Você consegue?
da lista de presença. Essa lista de presença é muito importante para a gente saber quantos participaram e gerar certificado também, tá? Que vai ser enviado posteriormente para vocês. Não esqueça de colocar o e-mail lá também. Qual é o horário de preferência para realizar o treinamento? Então, a gente viu aqui, né? Ficou bem dividido entre tarde e noite, mas noite ainda ficou com 45%. A gente sabe que muitos profissionais estarão no horário de trabalho à tarde, né? Então, a gente vai continuar fazendo à noite esses encontros, tá? Só uma vez por mês, então a gente espera que todo mundo consiga aí se esforçar para participar, tá? A maioria realmente marcou aqui tarde. Ou noite, desculpa. Gente, entre os temas mais sugeridos, né, a gente teve aqui componentes da assistência farmacêutica, que foi um pouco do que foi abordado hoje. É claro que dentro de cada um dos componentes tem várias coisas que a gente poderia aprofundar, mas hoje a gente queria dar uma visão geral sobre eles, tá? Até para gerar mais dúvidas mesmo de vocês. Segurança do paciente, com 55%, né? Cuidados farmacêuticos, com 57%, e aí depois também comissão de farmácia terapêutica, padrão de medicamentos, programação. Então, vários desses assuntos aqui, basicamente, a gente vai abordar no ano de 2022, tá? Relação municipal de medicamentos, processos de aquisição, sistema juri, tudo isso é muito importante. E o que é mais importante? Que a gente vai procurar fazer isso com a ajuda de vocês, né? Não vai ser sempre nós que estaremos aqui falando. Hoje fomos nós, mas a gente vai pedir a ajuda de vocês, inclusive, né? Profissionais que são referência na área. A gente tem aqui, agradeço a presença, inclusive, né, de representantes do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas, a doutora Luana, presidente, os conselheiros também, né, que estão presentes. E a gente vai, né, ter várias comissões dentro do conselho que podem ajudar, então nós vamos pedir a participação de vocês ao longo do ano para que a gente possa compartilhar, né, entre os colegas, o que a gente sabe de melhor, o que a gente faz de melhor. Esse processo ele vai ser construído em conjunto. A gente gostaria muito que vocês participassem, tá bom? Pessoal, e para a gente ir finalizando, a Mia está aí? Obrigado, Luana. A gente agradece muito a participação e o apoio também do Conselho de Farmácia. A gente sabe a importância, né, da educação continuada, e o Conselho também reconhece isso, então a gente espera que a gente consiga caminhar juntos também durante esse ano. Mie, lhe convido para fazer o encerramento e também para, se quiser falar sobre a comissão de padronização. A Secretaria de Estado de Saúde está trabalhando atualmente para a criação de uma comissão de padronização de medicamentos e insumos para as unidades do Estado do Amazonas. Nós sabemos que o ideal é que cada unidade tenha a sua comissão de farmácia terapêutica atuante e que eles possam estar elaborando essa lista. Mas, por conta de todas essas dificuldades e também pela situação de cobrança, inclusive do Tribunal de Contas, por conta dessa demanda, está sendo criado, ainda não está divulgado, né? Tem uma minuta, não foi ainda publicado no Diário Oficial, mas vai ser publicado em breve, a comissão de padronização do Estado do Amazonas e que vai estar responsável pela definição do padrão de todas as unidades, tá ok? Então, brevemente vai estar oficializado e contamos com a participação de todos os farmacêuticos, né? Porque essa comissão ele vai estar norteando as atividades, ele vai estar coordenando as atividades, mas quem vai executar, quem vai estar trabalhando na elaboração desse padrão vão ser vocês, né? Vocês, farmacêuticos das unidades, vão coordenar essa atividade, tá ok? Então, conto muito com a participação de todos, e que esse padrão
seja dada a devida importância para a elaboração, né? E não elaborar de qualquer jeito, por ter prazo, ter não sei, outras atividades. Nós sabemos que todos os farmacêuticos estão sobrecarregados com as atividades, mas que vocês possam estar dando uma importância maior, né, a essa etapa, porque nós sabemos que a padronização de uma unidade ou de um município ou de um estado, ele é o eixo central, e a partir desse eixo é que funciona todo o ciclo de assistência farmacêutica. Se você não tem um padrão bem definido, o restante das etapas do ciclo de assistência farmacêutica não vai funcionar como deveria, tá ok? Então, eu conto realmente com a participação de todos, né? E que a gente possa estar realmente definindo um padrão que possa não só facilitar o serviço da rede como um todo, mas principalmente visando a qualificação de atenção aos pacientes, aos nossos usuários do SUS. Tá ok? Então, muito obrigada pela participação de todos e esperamos que mais pessoas participem da nossa próxima reunião. Obrigado, Mie. Pessoal, a gente então gostaria de deixar 3 tarefinhas para vocês, né, para ir finalizando. São 3 tarefinhas bem básicas, né, só para a gente começar, inclusive, a relembrar pontos que são, inclusive, necessários, mas que a gente sabe que ainda existe defasagem, né? Então, primeira coisa, que não ficou aqui no slide, que a gente ficou no outro, infelizmente, mas a primeira coisa, a sua unidade, né, ela já está completamente regular em relação ao Conselho Regional de Farmácia? Existe uma regularidade da unidade? Uma perguntinha que a gente gostaria que vocês checassem, verificassem cada um na sua unidade de saúde, né? A regularidade está em dias no Conselho de Farmácia? A outra que a gente tem, né? O estabelecimento de vocês, a unidade de vocês, ela já tem o CNES, o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Lembrando a importância do CNES, né? Tanto para repasses de verba, quando a gente fala de qualifar, né? De pontos importantes assim, para que haja repasse de verbas, o CNES ele é um dos critérios, né? Eu preciso ter o cadastro desse estabelecimento de saúde na plataforma do DataSUS, Ministério da Saúde. Então, essa é a segunda. E a terceira, a gente gostaria muito que vocês começassem a pensar nessa comissão de padronização que a doutora Mie acabou de falar, né? Então, como ela disse, os trabalhos ainda não começaram efetivamente, mas é bom que todo mundo se movimente dentro das suas unidades para pensar nessa equipe, né, de padronização, nesse comitê de padronização interno mesmo, e que este comitê possa ficar em contato com o representante quando assim for definido. Então, que a gente comece a pensar nessas 3 atitudes para a gente iniciar o ano aí com o pé direito, ok? Eu gostaria muito de agradecer, pessoal, a presença de todos vocês. Eu fico muito feliz que bastante gente tenha participado e que tenha contribuído, que essa discussão foi tão rica como hoje, que vocês participaram. Eu gostaria muito que continuassem participando dessa forma, né? Como eu disse, o ano de 2022 a gente pretende fazer vários encontros com vários assuntos bem legais e bem relevantes, né, para a nossa atuação na rede de saúde, como farmacêutico, e a gente gostaria muito que vocês participassem desse processo. Então, fico muito feliz e agradeço bastante a participação de vocês. E a Suzy, se quiser comentar algo para finalizar. Ou... Não, eu queria agradecer Cauane, André, Mie, todo mundo que participou pelas colaborações. Foi muito legal. Muito obrigada, gente. Cauane, se quiser também comentar algo. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui e de estar contribuindo um pouco com esse projeto, que eu tenho um carinho muito especial por ter vindo do interior, por entender essa realidade, por vivenciá-la e saber o quanto a gente precisa dessa força. Ok, então muito obrigado, pessoal, de verdade. A gente espera contar com vocês nos próximos encontros. Tenham uma boa noite de descanso. E que a gente tenha um excelente... O nosso desafio é no próximo encontro de março, preencher essa sala, tem só 100 lugares. Então, o desafio é trazer mais gente com a gente.
Né? Não vamos deixar, vamos mostrar que a gente pode fazer a diferença. Verdade. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Boa noite, E não tchau. boa noite. Não esqueçam de preencher a lista de frequência.